Olá pessoas, espero que estejam bem. Eu vou dar início então à nossa próxima aula. Eu ia falar sobre valor e cor, mas eu acho que eu tenho que dar uma reforçada, principalmente porque meus cilindros não foram muito, não saíram muito bem. Eu vou dar uma reforçada em formas, mas agora vai ser algo mais específico. Finalmente a gente vai fazer algo que não seja cubo, quadrados e linhas. Eu vou falar da primeira forma que vocês já devem ter desenhado bastante, se vocês estão interessados nesse projeto, que são as folhas. Então agora eu vou falar um pouco sobre elas. A primeira coisa que eu quero desmistificar sobre as folhas é que elas não são planas que nem a gente geralmente desenha, né? É muito comum a gente simplesmente desenhar uma folha assim, ó. Algo como se a folha fosse plana, né? E as folhas, elas não são planas dessa maneira, né? Depende, vai muito de folha para folha. Tenho certeza que deve ter algum tipo de planta que tem folhas que são retas, mas eu tenho a grande maioria, ela vai possuir uma curvinha, né? Então ela não é reta dessa maneira, ela vai ter uma curvinha aqui. Uma coisa muito importante para vocês desenhar folha é vocês ter delicadeza no traço, tá? Eu não tô tendo aqui, eu não posso me dar o luxo de demorar tanto tempo, porque eu quero passar vários modelos de folha para vocês, tá? Então esses riscos aqui, sabe? Não tem que ser certinho, né? Façam da maneira mais delicada e atenciosa possível, né? Adicionem apenas um traço aqui no meio. Essa curva façam com bastante fluidez. Ela tem que ter uma fluidez boa. Porque a gente tem que passar um certo grau de delicadeza quando desenha folhas, né? Porque folhas, na verdade, elas são bem delicadas. Então a gente tem que deixar isso claro com o traço que a gente está usando. Como eu estou na mesa digitalizadora, já fica um pouco mais complicado de fazer essa delicadeza. Não vou me dar o tempo necessário para fazer. Mas então imaginem as folhas não retas. Imaginem que ela tem esse Vzinho aqui, um Vzinho assim. Quando você olha a folha de frente, ela não é assim. Ela possui... Ela parece aqueles passarinhos que a gente desenhava quando era criança, né? Bem parecido. Então, imaginem elas não assim, mas elas mais dessa maneira, mais tridimensional, né? Que eu já falei bastante nesse curso. De você não amassar o desenho, você desenhar ele respeitando a tridimensionalidade e dando essa noção de espaço. E é basicamente esse o caminho do artista que vocês vão ter que seguir de agora em diante, cada vez melhorando mais essa noção e esse controle das formas. E é algo um pouquinho difícil. Mas não desistam. A arte é uma das poucas coisas que você coloca esforço e ele te devolve, né? Porque literalmente só depende de você. Não depende de nenhum outro fator para você aprender a desenhar bem ou mal, apenas de você e do seu próprio esforço. Certo? Então eu vou desenhar algumas folhas aqui. Eu vou
explicar o que eu tô pensando e como simplificar elas, né? Porque por mais que ela seja uma forma simples, dependendo do ângulo que você coloca, ela fica um pouco complicada, né? Então, vamos lá. Então a gente sabe que a gente está desenhando uma folha, pelo menos na sua grande maioria, a gente vai desenhar uma folha que parece muito mais um coração, porque ela tem essa forma um pouco mais gritante, um pouco mais drástica, né? Então fica mais fácil de entender quando eu rotacionar ela ou coisas do tipo. Lembrando que tem diversos tipos de folhas e que cada uma tem a sua peculiaridade na hora de girar. Mas é basicamente essa aqui que eu tô fazendo, tá? Então tá. Aqui seria uma visão bem de cima, tá? Tanto que a gente nem tá enxergando o caulezinho dela. Então, essa forma, se a gente, né, relembrando um pouco da aula passada, né? A gente tem essa forma básica, né, que é quase um triângulo, né? Quase um triângulo. Se nós quiséssemos movimentar ela um pouco para lá, para dar dimensão, né? Porque a gente tá vendo de cima, para a gente mostrar os outros lados, que nem um cubo, o que aconteceria? A gente falou, né? Na outra aula que quando a gente movimenta um objeto tridimensional, um lado vai achatar e um lado vai esticar. Então a gente vai movimentar essa folha para cá um pouco. Então o que aconteceria? Esse lado aqui então ficaria mais exposto, né? Ficaria maior, enquanto o outro lado ficaria menor. Eu não vou manter o mesmo ângulo da câmera, tá? Eu só vou dar uma ideia para vocês. Vocês podem ver que eu erro bastante. E eu tô desenhando de uma maneira bem solta, bem livre. Porque quando você faz sketch, você não precisa ter medo de errar. Você tem que desenhar. Se tem um momento para você errar, é agora, sabe? Todos os seus erros têm que ficar aparentes agora. E não depois que você estiver pintando, né? Daí é um pouco tarde para você perceber que tá torto. Você já botou tantas horas e você cria um apego, né, pelo desenho. Daí muitas vezes você deixa. Aí você deixa errado. Então já botei mais ou menos a forma que eu queria da folha. Que eu vim com uma parte, uma linha um pouco mais firme. Como eu já disse antes, quando eu fico quieto é porque eu tô pensando e imaginando, tá? Então eu peço desculpa, às vezes por permanecer em silêncio. Mas daí vocês foquem no que eu tô desenhando, tá? Opa, cliquei no lugar errado.
Certo. Então o que está acontecendo aqui? Vocês podem ver então que a gente tem esse ângulo aqui, né? Essa forma aqui. E o que está acontecendo? Quando a gente movimenta essa folha para cá, a gente não vai mais enxergar essa forma, que ela vai ficar um pouquinho escondidinha. Só pintar de preto aqui. E a gente vai ter essa dobra desta folha vindo para cá. Que foi essa folha que foi esmagada, vamos dizer assim, né? Enquanto esse lado aqui foi, então, esse lado aqui foi esmagado, o outro ficou um pouco maior. Eu vou fazer mais exemplos para vocês irem desenhando, né? Se você manter essa forma aqui, e digamos que a gente vai querer fazer um ângulo ainda mais drástico, né? Deixa eu colocar pro lado. Vamos fazer um ângulo de folha ainda mais drástico. Então vamos manter um pouco esse ritmo aqui que a gente tinha, né? Essa forma aqui que a gente tinha. Vamos manter ela aqui mais ou menos. Vamos desenhar então o ângulo mais exposto. E daí a gente está enxergando tão de lado essa folha, nesse caso, mas tão de lado, deixa eu aumentar um pouco aqui. Tão de lado, mas tão de lado, que a gente vai enxergar só um pedacinho. Da outra folha. E daí aqui estaria. Então, nesse ângulo, por ser meio de lado, pode ver que a gente consegue enxergar essa curvinha, né? Que a gente tinha aqui. A gente consegue enxergar. Deixa eu só fazer mais bonitinho para vocês visualizarem melhor. A lógica por trás dessa movimentação, deixa eu pintar aqui, esse lado aqui, deixa eu pintar o caulezinho dela de preto, eu vou colocar, sei lá, um azul aqui, por quem está enxergando essa outra parte. Esse é um pouco mais escuro. Perfeito. Porque aqui, o que a gente está enxergando aqui, toda vez que eu desenhar em azul mais escuro, vai ser a parte de baixo da planta. Porque como a gente não vai estar fazendo muito detalhe, é muito difícil de você enxergar o que é a parte de cima e o que é a parte de baixo. Então nesse caso aqui, a gente está enxergando a parte de baixo da folha. Que ela deu uma dobradinha, entendeu? Vamos diminuir o tamanho dela.
Então, eu vou fazer vários desenhos aqui. Fazer um ângulo mais de frente. Vocês podem perceber que na maioria das vezes eu vou começar com o centro da folha, né? Que a gente chama de flow. Quando a gente desenha o corpo humano, ritmo. Quando a gente desenha o corpo humano, é muito comum, se vocês já viram alguém desenhando, principalmente o pessoal dos desenhos clássicos, eles sempre começam com uma linha assim, sabe? E é mais ou menos isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo essa linha, só que para a folha, né? Eles fazem, já que eu mencionei, eu vou fazer rápido. Uma linha assim, eles colocam, né, a linha do ombro, a linha da cintura do outro lado, aí que seria a cabeça da pessoa, entendeu? Daí você vai formando a pessoa a partir disso. Então é basicamente essa linha aqui, que é a linha S, que dá o ritmo nos desenhos de pessoa, é isso que eu estou fazendo com a folha, tá? Eu recomendo muito que vocês comecem a desenhar por essa parte, pelo centro dela, porque é ela que ensina e dita muita regra, tá? Então aqui a gente está vendo essa mesma folha. Um pouco mais de frente. Então aqui a gente estaria aqui, né, o nosso... Tá vendo por que é importante a gente pintar se é em cima ou se é embaixo? Porque essa mesma forma, isso é uma coisa muito importante para vocês saberem. Quando você desenha uma pessoa... Deixa eu procurar. Eu viajo muito quando eu desenho. Silhueta. Silhuetas, né? Se você sabe o que é né, a sombra, assim, a forma da pessoa, silhuetas você não sabe se uma pessoa tá de frente ou de costa. Eu vou dar esse exemplo para vocês agora. Bom, eu vou pegar esse bebê aqui. Eita, não copiei. Esse bebê aqui, você consegue enxergar ele tanto de frente quanto de costa, né? Você não consegue diferenciar qual lado é qual, né? Se esse braço tá na frente ou se esse braço tá na frente, né? Porque, ó, ele pode estar tanto assim, ó. Tanto esse braço pode estar na frente, aqui, quanto esse braço tá na frente aqui. Entendeu? É um pouco confuso, você não sabe qual parte tá na frente porque é só silhueta. E a mesma coisa acontece nos desenhos. Se eu pegar essa mesma folha e fazer isso aqui, eu tenho dois desenhos aqui. Eu posso fazer e dizer para vocês que esse é o desenho da parte de baixo da folha, que a gente está enxergando ela de baixo para cima. Tá vendo? A gente enxerga, né? Lembrando que eu sempre vou pintar assim quando for a parte de baixo da folha. Então eu posso dizer, ó, pintei a parte de baixo. Mas eu posso simplesmente esconder esse caulezinho aqui. E agora eu estou enxergando a parte de cima. Porque a silhueta é a mesma. E isso é uma coisa que você demora bastante tempo a perceber porque ninguém te conta. Mas muitas vezes
a gente não precisa aprender tantas formas diferentes. Eu aprendi isso quando eu fui aprender a desenhar à mão, sabe? Porque eu vi um vídeo de um cara explicando, ele falando sobre silhueta e tudo mais, e ele falando, mostrando trabalhos de artistas profissionais de como as formas se repetem. Porque a mesma forma, a mesma folha, ela tem a mesma silhueta de frente e de trás. Então, no momento que você desenha essa folha assim, de frente, né, que a gente está enxergando ela de frente, a forma dessa folha olhando de baixo, de um outro ângulo, também está aqui na nossa cabeça, né? Ela meio que armazena passivamente. Então, às vezes, a gente precisa ficar atento nisso, porque é meio que uma trapaça, para quem sabe. Porque dessa maneira você aprende duas vezes mais rápido, porque você sabe que você está desenhando duas formas no lugar de uma só. Entendeu? Aqui é a mesma coisa, pode ser embaixo como pode ser em cima. Tem várias maneiras de você fazer essa leitura. Mesma coisa aqui, né? Se você colocar aqui um galhozinho, parece que está enxergando de baixo, né? Então você desenha sempre dois ângulos em um ângulo. Então vamos parar de viajar e vamos voltar. Então aqui a gente tem essa folha vista um pouco mais de cima. Por que eu digo para vocês desenharem sempre essa parte do meio, né, primeiro? Porque é importante que vocês... Porque um lado da folha, dependendo do ângulo, sempre vai estar escondido, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Espera só um momento. Eu vou falar agora. Tá. Por que eu digo para vocês sempre fazerem primeiro um lado? Porque essa linha do meio aqui, ó, ela é muito importante, ó. Pronto. Essa é a linha do meio. Escolhi. Aí dessa linha do meio eu parto para essa parte aqui. E pronto, eu tenho um dos lados da folha desenhado. E daí a partir desse centro aqui, desse comecinho aqui, a outra folha também parte, né? Elas partem do mesmo centro, do mesmo eixo. Então, mesmo que a folha não esteja aparecendo, eu espero que vocês estejam me entendendo e não achando que eu sou louco. Mesmo que ela não esteja aparecendo, você precisa fazer... Isso, né, é uma linha invisível, né? Você precisa fazer ela. Certo? Pronto. A gente desenhou uma folha num ângulo um pouco mais complicado, né? Mas não foi complicado porque a gente seguiu uma lógica, né? De que a folha, mesmo, ela tem dois lados, né? Tem o lado A e o lado B. E esses dois lados, eles começam no mesmo ponto e vão terminar no mesmo ponto, né? E mesmo que você não enxergue essa linha, você precisa respeitar ela. Por exemplo, ficaria muito estranho se eu simplesmente fizesse isso aqui. Por quê? Porque essa linha teria que estar vindo daqui. Aí já fica um pouco mais estranho, né? Já não é a mesma folha. Então sempre tem que lembrar da forma completa dos dois lados,
dessas linhas invisíveis, né, que a gente não está enxergando. Não desenhar apenas o plano que a gente está enxergando, a gente tem que respeitar e pensar na imagem como um todo, né? Então aqui seria a parte de baixo da folha. Acho que eu fiz no... Tá. Então aqui seria a parte de baixo da folha que a gente está enxergando. Então isso acontece o tempo todo. Vou fazer outro exemplo dessas linhas invisíveis, né? Para vocês começarem. Deixa eu pintar um pouco mais escuro aqui. Para vocês enxergarem agora as coisas, as folhas de uma maneira um pouco mais clara. E olha só o que acontece. Lembra que eu estava falando sobre que a silhueta elas são muito parecidas e que às vezes fazendo um desenho você meio que aprende a fazer um outro desenho também. Essa forma de desenho que eu desenhei aqui vai parecer muito com essa que eu vou desenhar agora, tá? Então o que acontece? A gente vai ter então o nosso eixo. Tá. Tava muito azul o desenho. Então vamos começar fazendo nossa folha eixo, assim, né? Nosso eixo. A folha de lado dessa vez. A outra estava enxergando de baixo, né? E agora vamos fazer uma um pouco mais de lado. Então a gente tem essa partezinha que tem um caulezinho aqui. Eu vou fazer o caule para vocês começarem a enxergar um pouco melhor, talvez. Então a gente tem a folha que está na frente, né? Agora vou chamar assim. Então essa é a folha que está na frente, a gente vai estar enxergando ela. Mas existe uma folha, né, que nesse ângulo vai estar escondida atrás dela. Então ela tem que partir desse mesmo ponto, fazer essa curvinha, né? E ela vai entrar sumindo aqui, certo? E novamente, então, aqui a gente vai estar enxergando a parte de trás da folha. Parte de baixo, né? Da folha, enquanto a outra é a parte de cima. Então eu estou fazendo desenhos de vários ângulos um pouco drásticos, um pouco dramáticos. Peço perdão também pela minha voz, eu estou um pouco rouco. Mas uns ângulos um pouco mais dramáticos. Talvez se eu fazer essas linhas assim, fica um pouco mais fácil para vocês enxergarem como parte de baixo da folha, tá? Talvez facilite, talvez piore tudo. Mas é a parte de baixo da folha. Tá. Mas e se eu falasse para vocês, vou fazer mais um exemplo exagerado, e exemplos exagerados são ótimos. E se eu falasse para vocês que isso aqui também é uma folha? Que folhas, por serem objetos finos, né? Eles conseguem adquirir diversas formas diferentes. Então eu posso falar para vocês que
Isso aqui é uma folha. É uma folha um pouco dramática, talvez, mas continua sendo uma folha. Então o que a gente tem aqui? Dessa vez eu não fiz a parte central, né? Mas eu vou botar aqui o caulezinho, vamos dizer assim. Aí eu vou fazer o risco dele logo em seguida, para começar a me enxergar e me localizar melhor. Então vamos lá, o caulezinho ele vai vir pra cá, ele vem reto. Então aqui a gente tem uma folha bem dobrada. Que a gente fez a partir daquele S. Tá vendo? Aqui seriam então essas faixas aqui. E vamos, parte do centro vem daqui, sai aqui atrás. Aqui é a parte de trás da folha. Então, diferentes tipos de S podem fazer diferentes tipos de folha, sabe? Eu posso fazer algo assim. Isso vocês podem ficar brincando com esse formato de S. Eu vou passar um exercício para vocês fazerem depois, para vocês praticarem isso, tá? Então a gente tem esse S aqui, vamos escolher onde é que está mais ou menos o centro. E nós temos outra folha, um pouco menos dobrada, mas dessa vez essa parte aqui é a parte de trás. Tá vendo que, como eu falei antes, às vezes a mesma forma, a mesma silhueta formam diversos objetos. Então você aprende dois ângulos do mesmo desenho com a mesma forma. Por isso que eu disse numa das primeiras aulas que a observação é uma das partes mais importantes. Quando você aprende isso logo no começo, te poupa muito tempo de estudo, de treino, sabe? Daí vocês podem tomar mais tempo, né? Ajeitarem essas formas e não fazerem tão torto como eu tô fazendo. E quanto mais desenhos vocês fizerem, mais estudarem as formas geométricas básicas, mais o conhecimento que vocês têm vai melhorar para qualquer coisa que vocês estão desenhando. Certo? Uma coisa bem importante, sabe aqueles desenhos de... Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui desenho não é meu, tá? Eu peguei na internet para exemplificar. Eu ainda vou ter aula de como usar referência, mas além de vocês localizarem então o eixo principal da folha, vocês precisam se preocupar em duas coisas: encontrar o eixo principal aqui, esse aqui tem essa dobrinha, mas vai pra cá. Então sempre que vocês forem tentar
copiar e desenhar a partir de uma referência, localizem esse eixo aqui. Precisam saber que ele vem para cá, vem para cá, ele vem para cá. Vocês precisam saber entender isso aqui. Ok, mesmo que ele não apareça, né, esse eixo, como nesse caso aqui assim ele some, vocês continuem desenhando ele para vocês terem em mente. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é isso. Aí outra coisa que vocês podem fazer para desenhar as folhas é, como eu falei antes, se vocês fazerem a quebra das formas, né? Desenha tudo de maneira simples. Uma coisa que acontece muito em desenhos de folhas, ainda mais quando o artista está fazendo em ângulos um pouquinho mais exagerados, são esses escudos aqui, esses V aqui. Então vocês podem fazer simplesmente isso aqui. Aí vocês vão ter a marcação lá do meio. Pronto. Você acabou de separar, porque a ponta, né, da folha, ela é assim. Então, se ela tá dobrada, né, tem o lado A e o lado B. Se ela tá meio de lado, ó, o lado A como tá e o lado B. Entendeu? Fazendo essas anotações aqui, lembrando da última aula, vocês vão começar a desenhar as coisas mais rápido e enxergar em formas básicas mais rápido para vocês conseguirem agilizar o processo de vocês, né? Então aqui a gente pode ter um quadrado. E aqui um círculo, uma meia-lua, qualquer coisa assim. E vocês têm a estrutura da folha que vocês estão querendo desenhar, né? Ou vocês podem simplificar, né, e fazer só, não separar num quadrado e no meio círculo. Já pega e já emenda aqui e acabou. Dá também. Vocês podem ver que se vocês simplificarem as folhas, elas vão ficar muito simples. Olha novamente esse triângulo aqui, ó. Pronto. Aqui é o escudo que eu já tinha falado naquela última aula. Então, o bom é que esse desenho usa as mesmas folhas que eu tô falando para vocês aqui. Vocês olham para essas folhas e quando vocês vão desenhar um desenho desses, vocês ficam, meu Deus, como é difícil. Nossa, o cara é muito bom. Realmente o cara é muito bom, mas vocês também conseguem desenhar algo assim, se vocês forem quebrando e simplificando essas formas, né? Então aqui tem um eixo, né? Aqui, devido ao ângulo da câmera, a gente está enxergando menos dessa folha, então ela está sendo achatada, né? Olha como esse ângulo aqui dessa folha aqui é muito mais agudo do que dessa folha aqui, porque essa folha é quem está enxergando, então ela está sendo esticada, enquanto essa aqui está sendo amassada, como eu disse na aula passada. Conforme vocês forem estudando esses ângulozinhos, essas partezinhas, manipulação de forma básica, vocês vão desenhar isso aqui de maneira muito mais fácil. Tá bom? Então, um exercício que eu quero que vocês façam para vocês melhorarem essa parte da folha e dobrar a folha e tudo mais. Inclusive, deixa eu só dar mais um exemplo. Vou dar só mais um exemplo para simplificar melhor. Vamos fazer mais uma folha aqui rápida. Tá. Então, a folha, ela vem assim.
Folha bem cheinha. Tá, temos aqui essa folha. As folhas, elas às vezes, vocês podem dar uma modificada nelas, né? Pra ficar mais bonitinha. Não pra ficar mais bonitinha, mas às vezes acontece na natureza também. De dobrar partes das folhas, né? Por exemplo, você pode pegar e dobrar essa parte aqui. E você pode dobrar essa aqui também, da maneira que você quiser. O importante é você respeitar e você tentar imaginar da cabeça, né? O tamanho dessa folha que tá faltando, né? Deixa eu botar agora em vermelho, né? E sublinhadinho. Porque você tá tirando essa folha aqui, essa parte aqui, e dobrando para cima. Então, essa região aqui tem que tentar ser mais ou menos do tamanho dessa aqui que tá faltando, entendeu? Tem que tentar, não precisa ser perfeita, né? Porque às vezes pode ser, ela pode estar bem enroladinha no desenho ou na foto que você tirou de uma planta real, mas é bom que essa, né, você não crie, né, que ela não se multiplique, né? Ia ser estranho se eu fizesse algo assim, ó. Já não ficaria tão coeso, né, com a primeira parte, né? Então é sempre importante vocês terem isso em mente. Se vocês estão dobrando uma pontinha da planta, tentem pensar no tamanho geral da folha e vocês dobrem e deixam essa dobrinha aqui do tamanho do espaço que ela estava ocupando antes, certo? Vou botar o sublinhadinho. Tá, agora eu vou passar o exercício para vocês, para esse vídeo não ficar muito grande, mas ele já passou dos 40 minutos, meu Deus. É vocês desenharem espirais. Lembra que eu fiz essas duas folhas aqui? Usando esse formato? Então, esse exercício é mais ou menos equivalente ao do cubo não, ao do cilindro para quem desenha a folha. E esse é o exercício que vai ser bem complicado para vocês, tá? Então, já esperem encontrar dificuldades, mas eu quero que vocês desenhem espirais de folha. Sabe quando você corta uma folha bem fininha, ela fica redondinha assim? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá certo? Eu quero que vocês façam isso aqui, ó, da melhor maneira que vocês conseguirem. Quanto melhor vocês conseguirem fazer isso aqui, vocês podem olhar a imagem na internet, sabe? Não precisam fazer nada. Nada que vocês fizerem precisa ser direto da cabeça de vocês. Tirem esse conceito que vocês têm que vocês precisam desenhar de cabeça. Todos os artistas experientes sabem que é um erro. Não sei quem inventou. Que artista precisa desenhar tudo de cabeça. Não precisa, tá? Provavelmente quem inventou isso é alguém que tinha inveja e que não sabe desenhar. Aí quer ficar inventando regra que não existe.
Vocês podem sim olhar em outros desenhos para vocês praticar. Pronto. É isso aqui que eu quero que vocês façam. Fiquem fazendo, dobrando papel, dobrando folha de papel, porque isso aqui vai dar um entendimento muito bom na hora de vocês desenhar folhas. E não tem como você aprender sem ficar praticando. Então, se você quer aprender a desenhar diferentes tipos de folha, você vai ter que observar, vai ter que parar na frente do computador, pegar um celular, tirar umas fotos, olhar nos livros. Não sei qual recurso que você tem disponível, mas desenho você só aprende a partir de observação e prática. E o lado bom é que você só aprende a partir de observação e prática. Se você está observando e está praticando, você está aprendendo e você vai aprender uma hora. Certo? Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado para quem assistiu tudo isso. Desculpa pela demora e tchau, tchau.